Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24 e vamos ler dos versículos 3 a 14. Esta mensagem ela é continuação da mensagem da manhã. Você que acompanhou a mensagem pela manhã, agora terá a segunda parte da mensagem. Então, nos acompanha aí o mesmo texto, Mateus 24, de 3 a 14, que diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de sua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em seu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja, amados, nós falamos aqui sobre as dificuldades do tempo presente. Este tempo que nós estamos vivendo, com tantas lutas, com tantos problemas, com tantos aborrecimentos, nós estamos simplesmente presenciando aquilo que Jesus Cristo havia já profetizado que aconteceria. É esse o tempo que nós estamos enfrentando. Conforme vimos aqui nos textos, versículos, por exemplo, 4, 5 e 11, seria uma época de falsos messias, pessoas prometendo coisas que não são capazes de cumprir. Pessoas prometendo uma vida que elas não têm condições de oferecer. Pessoas prometendo o caminho que nem elas mesmas andam por este caminho. Ainda nos versículos 6, na primeira parte do versículo, fala sobre guerras e rumores de guerra. E nós estamos presenciando também este tempo. É essa época que nós estamos vivendo. Guerras cibernéticas, guerras econômicas, por que não dizer assim, não é? E até ameaças de guerras bélicas também. Olha, quando nós olhamos o versículo 9, nós vemos aqui que esta época que nós estamos vivendo, é uma época de perseguição dos cristãos. Até em países reconhecidamente cristãos, nós estamos vendo cristãos sendo perseguidos, por incrível que pareça. Nós temos no versículo 10, uma época de traição, pessoas traindo umas às outras, traindo e sendo traídas. Observamos no versículo 12, na primeira parte e também na segunda parte do versículo, uma época de crescimento geométrico da maldade e, ao mesmo tempo, uma época do esfriamento do amor, porque uma coisa acaba acarretando a outra. Nós vemos a maldade de tantas pessoas sendo capazes de fazer coisas terríveis com as outras, como nós presenciamos aí nos noticiários, não é? Que algumas outras pessoas se retraem e o amor no coração dessas pessoas vai automaticamente se esfriando, dado a maldade, a multiplicação da maldade. Então, o tema desta mensagem, conforme nós já estamos tratando desde o culto da manhã, é como agir no tempo do fim.
Como agir? Porque é esse tempo que nós estamos presenciando, o tempo da palavra do Senhor aqui para nós, o princípio, titulado o princípio das dores, é esse tempo que nós estamos vivendo. Como é que a gente faz? Como é que a gente reage diante de tudo isso que nós estamos presenciando? Com o que a gente deve fazer? Como é que a gente deve reagir diante de tudo isso? É o tema da mensagem: como agir no tempo do fim. Ouvimos que, em primeiro lugar, é necessário perseverar na fé em Cristo. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, o Senhor Jesus, depois de contar a parábola do juiz iníquo, no finalzinho da parábola ele diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, o tempo em que Jesus voltará será um tempo, e é esse o tempo que nós estamos vivendo, é esse tempo que nós estamos presenciando, será um tempo de incredulidade, será um tempo em que as pessoas não crerão mais em Cristo, pelo menos na sua maioria, né, como deveriam crer, não confiarão tanto em Jesus como elas confiaram. Nós vimos aqui a quantidade de pessoas, falamos pela manhã sobre a quantidade de pessoas que estão hoje afastadas do caminho do Senhor. Criaram uma classe especial, né, vamos dizer assim, de pessoas que são chamadas desigrejadas. São pessoas que acham que é possível continuar no caminho fora do corpo. Agora pensa comigo aqui uma coisa rapidamente. Se a igreja é o corpo de Cristo, como é que nós podemos desmembrá-lo dessa forma? Como é que nós, imagina você, alguém chegou aqui à igreja e uma pessoa chega para outra e pergunta para ela: me diga como é que está o seu fígado. Ela diz assim: deixei em casa, o meu fígado hoje não veio comigo. Imagina que situação. O corpo de Cristo pressupõe unidade. A igreja, ela é a igreja congregada. Então nós estamos juntos, ainda que pela internet, nós estamos congregados, nós estamos juntos, num só espírito, e nós não, de forma alguma, podemos abrir mão da fé em Jesus Cristo. Veja, a palavra do Senhor no versículo 13, ela é fundamental, porque ela diz assim, a palavra de Jesus: olha, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa salvação, portanto, ela pressupõe perseverança. Quem são os salvos? Os salvos serão aqueles que perseverarem até o fim. Perseverarão na fé em Jesus Cristo. Em segundo lugar, como também falamos, perseverar no cumprimento das Escrituras. É necessário perseverar em obedecer a palavra. Tem muita gente por aí que, lamentavelmente, o tempo está passando, e à medida que o tempo vai passando, o caminhar dela na igreja do Senhor Jesus Cristo, no caminho de Deus, ela vai, com o tempo, desacreditando da palavra. Com o tempo, ela vai abrindo mão da palavra, ela vai achando que outros autores, talvez filósofos, poetas, até mesmo militantes de esquerda comunista, têm razão nos seus postulados, nos seus posicionamentos, em detrimento da palavra de Deus, e de repente para ela a palavra de Deus já não é mais a palavra inspirada por Deus, ela abre mão da palavra para poder acreditar em homens. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos o quê? Perseverar nas Escrituras, perseverar na palavra. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada é a inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus. E a diferença dela para os outros escritos está justamente aí. O dia em que você
deixa de acreditar que a Bíblia é inspirada por Deus, que os autores que escreveram os livros que estão aqui, os 66 livros que estão aqui, eles foram inspirados por Deus ou pelo Espírito Santo, então você daqui a pouco já não crê mais que esta palavra é capaz de transformar vidas. E o diferencial dela é justamente esse. O diferencial da Escritura é que, à medida que você obedece esta palavra, a tua vida melhora. O diferencial da Escritura está justamente aí, é que esta palavra é a única palavra capaz de transformar a vida de um ser humano, capaz de transformar a vida de uma pessoa. Então, meu irmão, de forma alguma você deve esquecer, de forma alguma você deve abrir mão, prescindir da Escritura Sagrada como sendo a única regra de fé e prática, a única palavra que eu posso colocar a minha vida sobre ela, como se ela fosse uma rocha, como se ela fosse uma fortaleza, capaz de me dar esta base firme e forte para a minha vida e para a minha família. Ou seja, você tem, eu tenho, nós temos que perseverar também nas Escrituras, a despeito de todas as dificuldades deste mundo, deste tempo do fim. Outra coisa, meu irmão, que eu e você temos que fazer em relação ao tempo que nós estamos atravessando, a esse tempo chamado de tempo do fim, é que nós temos que perseverar no fervor do Espírito Santo. Esse, portanto, é o terceiro ponto. Nós temos que perseverar no poder, nós temos que perseverar no fervor do Espírito, diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 11, na segunda parte do versículo: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Está aí, ó. A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você que eu e você precisamos perseverar no Senhor, perseverar no Espírito. Nosso espírito precisa ser fervoroso, e nós não podemos de forma alguma, e isso é uma coisa que acontece constantemente na vida de muitos, que com o tempo, o passar do tempo, a pessoa vai perdendo o fervor, ela vai perdendo o poder do Espírito na vida dela. Ela vai, na verdade, esfriando na sua caminhada com Deus, sabe? Ela vai esfriando mesmo. Eu penso até que essa é uma das causas do liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico é aquela corrente de ensino teológico das Escrituras, que tira o sobrenatural das Escrituras e ensina você a entender a Escritura tão somente de forma natural, naquilo que a sua mente consegue explicar, naquilo que a sua mente consegue interpretar de forma que não venha a ser espiritual ou sobrenatural. Então esse é o ensino liberal da palavra de Deus, que infelizmente se alastra também nos últimos dias. Então eu penso que tudo começa com o questionamento de que realmente esta palavra seja inspirada. Daí um tempo a pessoa começa a se envolver com outros ensinamentos, ela vai abrindo mão das Escrituras e dando lugar cada vez mais a escrituras filosóficas, humanistas, tão somente ensinamentos de homens, e com isso a palavra de Deus para ela já é simplesmente mais um livro como outro qualquer. Abrindo mão das Escrituras, o que acontece? Ela vai se esfriando, ela vai experimentando uma aridez espiritual. Nada acontece na vida desta pessoa
de forma que ela possa dizer, isso foi sobrenatural na minha vida. Não, ela vive uma vida como a vida de qualquer mortal, onde tudo acontece de forma explicável, natural, e assim, o que ela faz? Esta pessoa começa a desacreditar da Escritura, perde o fervor do Espírito e perde o poder do Espírito. Quando nós lemos a palavra do Senhor, olha, Jesus, depois de ressuscitado, ele se reuniu com seus discípulos. Seus discípulos fizeram uma pergunta para ele assim: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus olhou para eles e disse assim: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Com isso ele estava dizendo assim: olha, vocês serão meus mártires em Jerusalém, e na Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então esse poder aqui é fundamental. Esse poder de Deus na vida do crente, ele é fundamental. Há poder em mim, porque o Espírito de Deus está em mim. Há poder em você, se o Espírito de Deus está em você. Se você creu em Jesus algum dia, aí está o Espírito Santo em você. Então, se o Espírito Santo está dentro de você, você não deve viver uma vida tão somente natural. Sim, você tem o poder de Deus residente dentro de você. É necessário que você use esse poder de Deus para levar a palavra poderosa de Deus, capaz de transformar o ser humano, um bairro, uma cidade, um estado, uma nação inteira. Agora, esse poder depende de duas coisas. Esse poder de Deus pode ser maior ou menor na vida do crente. Vai depender, em primeiro lugar, se você está se enchendo do Espírito Santo. Se você está se tornando uma pessoa cheia do Espírito, a palavra de Deus nos diz: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis, Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se você é uma pessoa cheia do Espírito, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se você é uma pessoa que não negocia com o pecado, se você é uma pessoa que não tolera o pecado na sua vida, se você é aquela pessoa que de forma alguma abre mão, sabe, dos valores da palavra, então você vai ter o poder de Deus dentro de você. Você vai ter poder de Deus dentro de você, porque você está buscando o enchimento do Espírito e você está buscando uma vida de santidade. Agora, a gente pode se perguntar, mas poder para quê? Em primeiro lugar, poder para dizer não para o pecado. Todos nós sabemos que nós temos uma velha natureza, nós já nascemos corrompidos. Nós já nascemos com essa natureza afastada de Deus. Nós precisamos voltar para Deus. E o caminho de volta para Deus se chama Jesus Cristo. É só Jesus que nos reconecta com o Pai. Nenhuma religião tem o poder de fazer isso. Nem mesmo boas ações têm o poder de nos reconectar plenamente com o Pai. Mas Jesus Cristo, Ele sim, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esta velha natureza nossa, ela não quer saber de estar conectada com Deus, de se voltar para Deus. Então a nossa velha natureza, ela gosta de pecar. Para nós não pecarmos, nós precisamos enfrentar o pecado, e para enfrentar o pecado é necessário poder, e esse poder, portanto, é em primeiro lugar para dizer não ao pecado. Esse poder dentro de nós
É o poder capaz de convencer as outras pessoas de seus pecados. Então, em primeiro lugar, você trata do pecado em você. Em segundo lugar, você ensina outras pessoas, e esse ensinamento tem que ser com poder, porque se nós não ensinarmos as pessoas com poder, elas continuarão em seus pecados. Esse é o único poder capaz de transformar. Esse é o único poder capaz de convencer. A Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, Ele disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele seria capaz, Ele nos convenceria do nosso pecado. Então esse poder é para isso, é para nos convencer do pecado, é para a gente convencer o pecador do seu pecado. É para a gente convencer o pecador que há dois caminhos depois da morte: céu e inferno. Hoje, quando a gente fala em céu e inferno, há muitas pessoas que debocham, muitas pessoas que, fazem zombaria com esta palavra. Mas quando você leva uma palavra de poder, esta palavra passa pela mente, atinge o coração, atinge o espírito, e essa pessoa é capaz de se quebrantar. É poder de Deus que chega e fala a verdade, convence. Convencer o pecado também, ou convencer o pecador que ele não é bom o bastante para estar com Deus depois da sua partida dessa terra. Nenhum ser humano é bom o bastante para ir para o céu. Nós só vamos para o céu por graça de Deus. Ele nos deu a vida eterna como um presente. É presente, é graça de Deus. A palavra do Senhor diz em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós para que vocês se gloriem. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, em nome de Jesus, aprenda a lutar para ter uma vida cheia do Espírito, dando lugar ao Espírito para se encher do Espírito e combatendo o pecado na sua vida. Pregue o Evangelho automaticamente para convencer outras pessoas, mas tem que ser no poder do Espírito, senão ninguém vai se convencer. E é necessário poder também para convencer o pecador que só há um mediador, Cristo Jesus. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, nos disse assim: olha, precisamos reafirmar com todas as forças da nossa alma que o Evangelho de Cristo nunca pode ser mudado. E diz mais: a mensagem da cruz é a única mensagem que deve ser proclamada no poder do Espírito Santo. A mensagem da cruz é a única mensagem que deve ser proclamada no poder do Espírito Santo. Como agir no tempo do fim? Em quarto lugar, perseverar na oração. Perseverar na oração. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 12, lá na terceira parte do versículo: na oração perseverantes. Ou na versão nova atualizada: perseverem na oração. Nós não podemos esperar estar com vontade de orar para orar. Você não pode, de forma alguma, ficar esperando: ainda não me deu vontade de orar para eu orar. Não, você tem que orar independente da sua vontade. Você está com vontade? Ore. Não está com vontade? Ore também. A nossa carne não gosta de orar. Nossa velha natureza, ela não gosta de orar. Ela tem preguiça das coisas espirituais. Eu dou graças a Deus pelo nosso relógio de oração. Cada membro da igreja aí está envolvido, escalado para orar durante 15 minutos. Olha, cumpra o seu horário, não esqueça dos seus 15 minutos. A nossa igreja está orando 24 horas todo dia, porque cada irmão está aí comprometido com seus 15 minutos. E eu lembro de uma pessoa que falou comigo assim: pastor, que bênção para mim poder participar deste relógio de oração. Porque sabe o que acontece? Quando a gente se obriga a orar, a gente ora. Quando a gente se oferece para entrar
numa escala de oração, a gente ora. É mais fácil a gente se obrigar a orar do que ficar esperando a vontade de orar. São tantas coisas que concorrem no nosso tempo, que a oração vai ficando para depois, a palavra de Deus vai ficando para depois, né? E a importância dos testemunhos. Quando alguém é abençoado, é importante que ela conte, que ela relate, que ela grave até o testemunho dela. Olha, estava assim, vivendo uma situação, eu orei, Deus ouviu, porque a outra pessoa que está desanimada da oração, ao ouvir aquele testemunho, ela passa a orar mais. Então, outra coisa a fazer também nesse tempo do fim, é perseverar na oração. Irmãos, veja, como agir no tempo do fim? Em primeiro lugar, perseverar na fé em Jesus Cristo. Em segundo lugar, perseverar na obediência da Escritura Sagrada. Esses dois pontos estão na mensagem da manhã de hoje. Então, por favor, vá lá e escute esta mensagem, receba esta palavra de Deus para você. Em terceiro lugar, é perseverança também, mas é perseverança no poder do Espírito, é perseverar no fervor do Espírito, é perseverar na oração. Persevere na fé em Jesus, persevere nas Escrituras, na obediência à Escritura Sagrada, persevere também no poder do Espírito, no fervor do Espírito, persevere na oração, porque diz a palavra do Senhor que é na nossa perseverança que a gente vence. Essa é a palavra de Jesus. Olha, o tempo vai ficar difícil, as coisas vão acontecer, são dificuldades, traições, aumento da maldade, esfriamento do amor, tantas coisas vão acontecer. Jesus avisou, mas tem uma coisa: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é essa palavra que a gente tem que carregar conosco. É: aconteça o que acontecer, eu vou permanecer. Aconteça o que acontecer, eu vou perseverar. Olha o que diz em Lucas capítulo 21, versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Ou é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Só persevera quem é salvo. Só persevera quem é salvo. E mais, para ser salvo tem que perseverar. Uma coisa atrai a outra, uma coisa depende da outra. Quantas pessoas perseveram em coisas que não são tão importantes, que não são fundamentais? Gostaria que você examinasse aí na sua vida quantas coisas você faz todo santo dia, que talvez tenha sim a sua importância, mas que não são tão importantes quanto essas que eu estou falando, que Jesus nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Quantas pessoas não perdem um dia pela manhã para levar o seu bichinho de estimação para tomar sol? Isso não é importante? Isso é importante, né? Quantas pessoas vão lá com a sua gaiola de manhã, vai levar o passarinho de manhã cedo para tomar um pouquinho de sol, vai levar o seu gatinho para passear na praça, vai carregar o seu cachorrinho no carrinho de bebê, todo dia faz a mesma coisa, mas nem todo dia ela ora, nem todo dia ela lê as Escrituras, nem todo dia. Você é uma pessoa que não persevera nas coisas do Senhor e persevera em outras, mas no caminho do Senhor não persevera. Então, meu querido, minha querida, olha, quando se persevera no caminho do Senhor, naquilo que é de suma importância, mesmo que você consiga fazer as outras coisas, não tem problema, mas não pode deixar de fazer aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. Olha, queridos, nós vivemos num mundo de valores invertidos. Eu acabei de falar aqui naquilo que é essencial.
Para os incrédulos, para os ímpios, a igreja, por exemplo, o funcionamento da igreja não é essencial. O que você vai esperar também de um incrédulo que o último lugar que ele quer ir na vida é num templo cultuar a Deus? O que você vai esperar? Para ele isso não é essencial. Ele nem sabe o que uma igreja faz. Olha, para vocês terem uma ideia, chegou-se ao cúmulo no Canadá, as lojas que vendem maconha estão abertas, enquanto as igrejas estão fechadas. O que essas pessoas estão dizendo com isso? O que essas autoridades estão dizendo com isso? A loja de maconha é mais importante do que a igreja do Senhor Jesus. É isso que as pessoas estão dizendo. Então, meu irmão, essa palavra é para mim e essa palavra é para você. Nesse tempo do fim, nós precisamos perseverar. Persevere na fé, persevere na palavra, persevere na oração, persevere no poder do Espírito, mas não abra mão de forma alguma. É para o céu que nós estamos rumando, apesar das dificuldades, meu irmão. A gente tem que ver sim as dificuldades acontecendo e até lutando contra elas à medida do possível. Entretanto, o nosso papel é ficar firme com Deus, ficar firme com Jesus, ficar firme na igreja, não abrir mão de forma alguma, porque cremos. Todos os sinais estão aí, dizendo, Jesus está voltando. Para onde a gente olha, a gente vê, Jesus está voltando. Para onde a gente observa, Jesus está voltando. Os sinais estão aí, e Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A igreja que está unida, o seu corpo. Jesus está vindo para buscar. Quando ouvirmos a trombeta, todos nós subiremos e nos encontraremos nos ares com o Senhor. E estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra é a palavra de consolo. Persevere, meu irmão, persevere. Não abra mão da perseverança. Jó foi um exemplo para nós. Está escrito lá na carta de Tiago. Um exemplo de perseverança. Tantas desgraças na vida de Jó, e ele permaneceu firme até o fim. É um exemplo para nós. Permaneça, meu irmão, permaneça. Você que está afastado, volte. É hora de perseverar, é hora de permanecer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, amigos, pessoas que estão, Senhor Deus, acompanhando este culto. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor entre com a tua providência na casa dessas pessoas. Socorre aqueles que sofrem, socorre, ajuda aqueles, Senhor Deus, que estão precisando de um socorro especial da tua parte, seja na área financeira, seja na área da família, conjugal. Senhor, uma enfermidade, entra com a tua providência, socorre esta família, ajuda esta família, mas principalmente, Senhor, eu te peço que o Senhor ajude esta pessoa a perseverar no caminho do Senhor, apesar do sofrimento, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe.